Bom dia a todos, meu nome é Thalita Miguel Marim, sou cientista e pesquisadora na área de métodos alternativos ao uso de animais de laboratório. Fui representante e membro do Conselho Diretor na RENAMA entre os anos de 2017 e 2019, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais, e agora coordeno um projeto do CNPq relacionado à RENAMA também. Tá? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre essa nova tecnologia chamada de sistemas microfisiológicos humanos, que é uma tecnologia com grande potencial de reduzir o uso de animais, bem como substituir esse uso em longo prazo, em algumas décadas, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês que essa tecnologia, então, surgiu baseada no dilema da pesquisa biológica, né? Que todo cientista enfrenta, que é o dilema de que quando você usa um modelo in vitro de células humanas bidimensionais tradicionais, você acessa muito bem o aspecto genético, né, dessas células, que são humanas, mas você perde o aspecto sistêmico. Por outro lado, quando você usa modelos animais, você acessa muito bem o aspecto sistêmico de um organismo completo e vivo, mas você perde o aspecto genético, porque o animal ele é filogeneticamente muito distante do ser humano. E aí, ao mesmo tempo que você usa esses modelos separadamente ou até combinando, no final, muito provavelmente, você vai ter um resultado de modelos com baixíssimo poder preditivo ou com pobre poder de predição, tá? Sem falar da questão genética, da questão ética, né, do uso de animais, que eu acredito que tenha sido e vai ser bastante explorada aqui no curso, tá? Que eu não vou entrar nela. Então, um processo que ilustra muito bem essa falha de predição das metodologias que nós temos disponíveis, tanto in vitro como em vivo, é então o processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos, tá? Esse processo, geralmente, ele se inicia com 5.000 a 10.000 drogas candidatas, ele leva de 10 a 15 anos e custa de 1 a 3 bilhões de dólares, para que no final desse processo uma única droga seja aprovada e possa ser encontrada numa prateleira de farmácia, sabe? Então, assim, tem muito problema durante essa linha, né? E a gente acredita que a fase pré-clínica, onde esses modelos disponíveis, animais e in vitro, estão sendo usados, elas causam, então, essa grande parte dessa falha de predição lá na ponta, né? E de sucesso de todo o processo. Bom, uma alternativa promissora para resolver esse problema de predição e a questão ética do uso de animais e dos modelos que a gente tem disponíveis, né? São, então, os sistemas microfisiológicos humanos. Então, essa tecnologia promete, obviamente, ser mais ética por tentar reduzir e até substituir o uso de animais e ser mais preditiva por se aproximar fisiologicamente mais do corpo humano do que uma cultura bidimensional, tá? E por que isso? Porque os sistemas microfisiológicos geralmente são formados por dispositivos microfluídicos integrados com equivalentes de tecidos humanos, ou que a gente chama de organoides, tá? Então, aqui, esse é um exemplo que eu dou, que foi o primeiro sistema microfisiológico que eu montei no meu laboratório, com o meu grupo, e ele foi composto, então, por um dispositivo microfluídico comercial, comprado da empresa Tissues alemã, e ele foi integrado, então, com equivalentes de tecidos humanos ou organoides de coração, de barreira renal, barreira intestinal e esferoide hepático ou equivalente de fígado que a gente desenvolveu no meu laboratório, tá? Então, aqui explicando rapidamente, você tem 2 compartimentos para cultivo celular separados, que são conectados por esses finíssimos canais, né, que são os canais microfluídicos, e aqui 3 bombinhas que fazem, então, o bombeamento de fluxo, tá, por pressão de ar. Tem uma unidade controladora computadorizada que controla tudo isso, tá? Então, você já tendo tecidos humanos, de células humanas, em formato tridimensional ou no formato que é encontrado no corpo, que é no caso das barreiras, formado de diversas células, com 1 ou 2 ou 3 células ou mais, integrados num sistema que mimetiza a circulação sanguínea do corpo e o fluxo, você consegue melhorar um pouco o seu ensaio quando comparado às células, entende? E aí, quando comparado ao animal, você também melhora porque você está usando células humanas, tá? Então, por isso que a gente acha que essa tecnologia é uma tecnologia promissora. Bom,
Nós desenvolvemos os organoides no meu laboratório. O primeiro foi a cardiosfera, que a gente chama, né? É um aglomerado de células cardíacas derivados de iPS. E aqui nessa imagem de microscopia eletrônica, a gente pode ver então que essas células se diferenciaram de forma apropriada, porque ela contém unidades sarcoméricas, né, que são características de células musculares, contém as junções GAPs, que são características de células cardíacas, bem como os acúmulos de glicogênio no sarcoplasma, tá? E aí, o que é um organoide, né, que eu tô falando aqui? O organoide é um mini órgão? Eu acho que não. Porque, olha, o coração, pelo menos não é assim que a gente... o organoide pode ser definido de várias formas, né? Como a gente está falando aqui dentro de um curso, a definição que a gente usa no meu laboratório é que seja um tecido, um equivalente de tecido humano que exerça uma função primordial do órgão a que se propõe, tá? Então, esse coração, ele não tem câmara cardíaca, ele não tem válvula, ele não tem vaso, mas ele tem uma função primordial do coração que é contrair, tá? Que é do músculo cardíaco, né? Que é contrair. Então, quando a gente olha esse vídeo aqui, a gente pode verificar essa contração desse organoide. E, interessantemente, esse coração, esse mini organoide, né? Ele pode bater durante 14 dias num sistema de cultivo comum, né? Tradicional, que é a placa de Petri. Mas quando você coloca ele dentro de dispositivo microfluídico e liga e põe fluxo e faz então um sistema microfisiológico, ele pode bater por mais de 80 dias, tá? A gente não sabe se ele bateria mais, porque a gente não manteve por mais tempo. Então, pontuando a importância de características fisiológicas humanas incorporadas no seu modelo, tá? Então, quando você faz um modelo 3D de célula, né, se aproximando a isso, a arquitetura de um órgão, e aí você adiciona fluxo, tentando mimetizar a circulação sanguínea, né, e o sistema cardiovascular, você causa um impacto benéfico na funcionalidade celular que foi ilustrado por esse exemplo, né? Eu vou dar outros exemplos também. Bom, além disso, a gente também fez uma análise de microtomografia nesses organoides, tá? Para checar, então, a morfologia interna e externa, a gente usou o acelerador de partículas do CNPq, onde eu tinha laboratório na época, e essa microtomografia, então, foi baseada em radiação síncrotron, e a gente conseguiu, então, checar a distribuição celular interna, a gente viu que essa distribuição estava boa, adequada, não tinha nenhum indício de núcleo ou centro necrótico, ele tinha, então, um formato externo também apropriado, em forma de esfera. Então, é uma ferramenta bastante interessante. Aqui, então, é o filminho feito com a reconstrução tridimensional dessa microtomografia. O próximo órgão que nós desenvolvemos foi, então, a barreira intestinal. Nós usamos duas linhagens intestinais humanas, a CACO2 e HT29. Uma fez, às vezes, de enterócito, a outra de célula caliciforme, que produz muco, tá? E a gente usou um inserto celular, o Transuel, né, o nome comercial, que permitiu, então, que a gente fizesse a separação de dois compartimentos. Um compartimento superior ou apical e um compartimento inferior ou basolateral. Fazendo, às vezes, do lúmen intestinal na parte superior e da corrente sanguínea na parte inferior, tá? Como a gente está vendo aqui nessa imagem de microscopia confocal, essa barreira foi formada de maneira apropriada e está contígua, foi contígua, porque a gente não consegue identificar nenhuma falha de comunicação e de adesão entre uma célula e outra, tá? O que define, então, a formação de uma barreira apropriada. Claro que a gente fez outros estudos de resistência transepitelial, elétrica e expressão gênica de marcadores intestinais, mas a gente não vai detalhar aqui, porque o objetivo dessa aula é fazer um overview dos sistemas microfisiológicos, né, dos quais os organoides fazem parte. Então, a gente vai tratar de forma mais ampla, tá? Bom, o outro organoide que nós desenvolvemos foi o equivalente de fígado, né, ou o esferoide hepático. Para o desenvolvimento desse organoide, nós usamos 3 linhagens hepáticas humanas, uma cocultura de hepatócito e colangiócito, adicionada a uma cultura de célula primária estrelada, tá? Então, com essas 3 células, nós fizemos esses esferoides. Todos eles foram capazes de ter enzimas ativamente, enzimas de fase 1, 2 e 3, tá?
do metabolismo. Todos eles tiveram por volta de 300 micrômetros de tamanho. E aqui nessa foto, ela é bem interessante porque está mostrando o sistema microfisiológico montadinho, que é então um dispositivo microfluídico com o organoide dentro, tá? Aqui mostrando eles saindo da cultura e sendo já integrados dentro do sistema microfluídico. Bom, assim como nós fizemos para o coração, nós também realizamos microtomografia para o organoide de fígado. Mas diferentemente do que a gente achou no coração, que a gente não viu nenhuma formação, nenhuma organização específica das células, as células simplesmente se distribuíram de forma uniforme, para o fígado não. A gente conseguiu identificar estruturas muito bem formadas e repetidas dentro desse organoide, né? Identificada aqui, ó, destacadas por esses círculos vermelhos. E aí, a gente viu que não eram, pareciam poros, sabe, no começo. E aí a gente fez a reconstrução tridimensional da microtomografia, e aí, na verdade, a gente viu que cada buraquinho desse, na verdade, não era um buraquinho, era um tubinho, e que cada tubinho desse estava conectado com pelo menos outros 12, no mínimo, formando redes, né? Parecia uma formação precoce de redes, né? De uma rede, nos levando a acreditar que pode ser uma formação precoce de canalículos biliares, tá? E aí a gente fez estudos que eu não vou mostrar aqui, mas é de histologia e de marcação, que a gente conseguiu marcar sais biliares dentro desses túbulos, tá? Ou dentro dessa rede de canais, de microcanais. Então foi bem interessante, mostrando então que a cultura tridimensional, ela traz de novo um impacto positivo na funcionalidade, porque as células se auto-organizam de forma fisiológica, né? É claro que é uma organização meio um pouco primitiva, mas tem, né? Canalículos, prováveis canalículos biliares de diferentes tamanhos e calibres e com diferentes números de conexões. Então, muito bacana. Bom, tendo então esses organoides diferenciados, a gente quis montar a maquininha. Então, a gente pensou, será que essa maquininha, né, que é o sistema microfisiológico, vai ser capaz de fazer alguma função do corpo humano de forma adequada ou minimamente parecida, para a gente poder então melhorar aquela cultura que é 2D e chegar perto do organismo completo, que é o animal? Então, o que a gente fez? Primeira coisa, vamos testar, ver se nossa maquininha consegue absorver um medicamento. Vamos fazer um teste farmacocinético, consegue absorver um medicamento e consegue metabolizar. A gente tem intestino e fígado, vamos testar. E para isso, a gente escolheu o Tilenol, que é o paracetamol, tá? Aqui representado como APAP. Então, o primeiro experimento que a gente fez foi só com o intestino. A gente colocou o intestino aqui em cima da barreira, o Tilenol em cima da barreira intestinal, mimetizando a administração oral do medicamento. E a gente viu, então, que esse medicamento foi absorvido pela diminuição da concentração aqui do fármaco no lumen intestinal. Tudo isso a gente viu por HPLC, tá? Por análise de HPLC. Ao mesmo tempo que a gente checou o aumento proporcional e simultâneo dessa concentração na corrente sanguínea. Então, legal, nosso intestino foi capaz de absorver o fármaco. E o próximo passo foi ver se o nosso fígado era capaz de metabolizar. Então, a gente colocou só o fígado aqui no compartimento, né, os esferoides hepáticos, 20 esferoides. Mimetizamos a administração intravenosa, colocando o medicamento direto aqui nos canais microfluídicos, né, que são os vasos sanguíneos. E ligamos a maquininha, ou não. Então, aqui a curva vermelha é quando você não aplica fluxo, aqui quando aplica fluxo. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu vi que o fígado não foi capaz de metabolizar o Tilenol quando o sistema microfisiológico estava desligado, sem fluxo. E aí, claro que eu fiquei bastante desesperada, mas aí, quando a gente ligou o fluxo, eu me acalmei um pouquinho, porque aí a gente conseguiu ver, então, todo o efeito do metabolismo desse fígado sobre o paracetamol, apresentando aqui um tempo de meia-vida, uma queda na concentração, né, pela metade desse paracetamol. E aí o próximo passo foi então fazer como é no corpo humano, intestino e fígado, né? Tem mais órgãos, mas esses dois. Então a gente colocou o intestino e o fígado, fez a administração oral aqui em cima da barreira intestinal. De novo, viu a absorção pela diminuição da concentração no lúmen e pelo aumento da concentração na corrente sanguínea com um pico plasmático aqui, e aí subsequente queda, que
que é a metabolização pelo fígado. Então, a gente ficou super feliz, porque o nosso sistema microfisiológico está conseguindo absorver o fármaco e metabolizar. Muito legal. Só que tem um probleminha, né? Em cinza aqui é a curva da farmacocinética do Tilenol no corpo humano. E uma diferença gritante, além das dimensões, né, da curva e dos tempos, né, é que o Tilenol no nosso corpo, ele atinge a concentração zero depois de um certo tempo, o que não aconteceu no nosso sistema. E aí a gente tem umas explicações muito simples, né? Uma que a gente não tem como excretar esses metabólitos e o próprio medicamento, né? Porque a gente não tem o rim e é um sistema fechado. Então, você fica com circulação de metabólitos e composto o tempo todo. Então, uma hora o equilíbrio químico ele é afetado e você tem parada na queda, né, da concentração. E a beleza dessa tecnologia, que ela é uma tecnologia em desenvolvimento, então, vamos cada dia mais deixá-la mais próxima do corpo humano. Então, a gente colocou fígado, colocou intestino, vamos colocar rim. Então, se a gente colocar rim, a gente vai melhorar e vai deixá-la mais fisiológica. E é isso que meu grupo está fazendo agora, tá? Então, até o momento, o que a gente viu? Que o sistema microfisiológico, ele foi capaz, o intestino, né, do sistema microfisiológico foi capaz de fazer a absorção de um medicamento, o fígado foi capaz de metabolizar esse medicamento, tá? Esse fígado sofreu um impacto super positivo da presença de fluxo, ou seja, um componente fisiológico do corpo humano ou de um organismo vivo presente, causou um impacto muito positivo. E a gente viu também que modelagens in silico, usando esses dados do sistema microfisiológico, criando equações e por estudo de biologia computacional, podem aproximar os dados obtidos no sistema microfisiológico e podem transpor esses dados para o corpo humano, fazendo com que ainda mais esses dados fiquem próximos e preditivos, tá? Então, tornando essa tecnologia realmente promissora. Num primeiro momento, a gente pode usar essa tecnologia como um filtro, né, para reduzir o uso de animais, e nesse sentido seria testar os medicamentos ou drogas promissoras primeiro nesse sistema, quando estiver realmente padronizado e funcionando perfeitamente. Aí você fala, bom, esse medicamento foi absorvido, foi tóxico, não foi, tem uma biodisponibilidade esperada, enfim, fazer todos os testes de farmacocinética e farmacodinâmica nesta maquininha, e aí as drogas que forem promissoras, só essas passem para os animais, entendeu? Então, só aí você já reduz o número de animais. E aí, para substituir a outra história, a gente precisa fazer uma maquininha que eu chamo muito mais desenvolvida e leva um pouquinho mais de tempo, mas é o objetivo aqui, tá? Bom, eu queria agradecer a todo mundo que ajudou no desenvolvimento desse trabalho, o staff do LNB, o CNPEM, a empresa Pluricel com as células do cardiomiócitos, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq, o Grupo Boticário, que foi um parceiro de primeira hora nesse projeto, o primeiro parceiro nosso, e os pesquisadores, doutora Silvana, a Natália, que foi minha bolsista, e o doutor Eduardo Pagani, que foram contribuições, assim, excepcionais, tá? O Eduardo Pagani, inclusive, foi ele que trouxe esse projeto para o Brasil, foi uma ideia que ele teve lá num congresso em Praga, e ele que trouxe a sementinha para a gente desenvolver aqui, tá bom? Eu agradeço, então, a atenção de todos. O meu contato aqui mudou, eu vou até corrigir aqui, ó, ao vivo. Se vocês tiverem dúvidas e sugestões, vocês podem me contactar, tá? talitamarim@yahoo.com.br, e eu ficarei feliz em conversar com vocês, caso vocês tenham essa vontade, tudo bem? Então, obrigada, pessoal. E bom curso para vocês e fico à disposição. Abração.